Bem, meus amigos, foi realizado o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões hoje e talvez vocês estejam um bocado confusos ao clicar neste vídeo porque vocês devem estar a pensar assim. Então, mas tu não tinhas dito que ias fazer live hoje? Sim, na verdade eu até fiz live, mas para variar a live correu muito mal porque o meu fucking OBS decidiu desligar-se. Mas enfim, isso não é tema para agora, portanto eu, como não consegui estar a trazer a live certinha na hora, vou estar aqui a comentar com vocês o sorteio da Liga dos Campeões, o sorteio da Liga Europa. Vou trazer um vídeo amanhã, rapaziada. Mas sem muitas enrolações, está aí para vocês como ficou o emparelhamento dos oitavos de final. Vamos ter então um PSG-Chelsea, Galatasaray-Liverpool, Real Madrid-Manchester City, Atalanta-Bayern de Munique, Newcastle-Barcelona, Atlético Madrid-Tottenham, Bodo Glimt-Sporting e Leverkusen-Arsenal. Estes são todos os confrontos, rapaziada. Lembrando que as equipas que estão à direita são as equipas que vão jogar um, em casa a segunda mão, né? Podem ver que assim ficou o chaveamento, ou seja, antes de eu debruçar-me aqui partida a partida, eu queria mostrar para vocês como ficou o chaveamento geral, já não vai ter mais nenhum sorteio a partir de agora, ou seja, podem ver que, por exemplo, o Sporting, caso passe pelo Bodo Glimt, vai enfrentar o vencedor da eliminatória entre Arsenal e Leverkusen. E pronto, temos vários cruzamentos interessantes: Real Madrid City com Atalanta e Bayern, PSG e Chelsea com Galatasaray e Liverpool, Newcastle e Barcelona com Atlético e Tottenham. Com um detalhe que este lado da esquerda está muito forte, né? Com o PSG, Real Madrid, City, Bayern, Liverpool. O lado esquerdo eu diria mais que as principais forças estão entre Barcelona e Arsenal, né? Mas debruçando-nos confronto a confronto, né? Eu queria começar primeiro por falar do confronto português, né? Que é o Sporting, que nós ficámos a saber o adversário do Sporting. O Sporting podia ter calhado com o Real Madrid e Bodo Glimt e digamos que calhou sorte, entre aspas, né? Porque o Sporting irá defrontar a equipa norueguesa do Bodo Glimt nos oitavos de final. Dando uma análise rápida, Sportinguistas, calma, calma, muita calma nesta hora. Não é totalmente garantido que o Sporting vai avançar aos quartos de final, ok? A chance é grande porque no papel o Sporting seria favorito. Realidade é uma eliminatória muito equilibrada. Este Bodo Glimt não é uma equipa fraca. Já vou avisando. Quem está naquela tipo, é o Bodo Glimt, equipinha da Noruega e tal, pá, vamos passar tranquilamente. Calma. Este é o mesmo Bodo Glimt que vem de 4 vitórias seguidas na Champions, sendo 2 nas últimas 2 jornadas contra o Atlético Madrid no Metropolitano e contra o City. Sim, o Bodo Glimt venceu o City por 3-1 em casa, e ainda na eliminatória contra a Inter venceu as 2 partidas contra a Inter. Essa mesma Inter de Milão foi finalista da Champions na época passada e há 2 anos, e que é a líder isoladíssima do campeonato italiano, uma equipa muito forte no panorama europeu. Portanto, olho neste Bodo Glimt, ok, malta? Apesar dos pesares, ainda acho que foi um sorteio bom para o Sporting. Podia ter calhado com o Real Madrid. O Real Madrid tem toda aquela questão da mítica da Liga dos Campeões. Portanto, acho que o Sporting, dentro os males, calhou-lhe o pior. Obviamente, o Sporting tem a benesse de decidir a eliminatória em Alvalade, né? O Sporting vai decidir em Alvalade, portanto, vai ter um jogo muito difícil lá na Noruega, mas acho que em Alvalade o Sporting consegue resolver a eliminatória. Portanto, eu vou apostar no Sporting a avançar aos quartos de final, rapaziada. Passando pelos outros confrontos, vamos ter a reedição da final do Mundial de Clubes entre PSG e Chelsea, ok? Jogo muitíssimo equilibrado entre duas equipas que não vivem a melhor das suas fases, né? O Chelsea vive um momento muito atribulado, principalmente no campeonato inglês, apesar de ter conseguido ficar no top 8 da Champions, onde ganha alguns jogos, mas depois também perde e empata outros. Tem sido uma temporada atribulada, também com a saída do Maresca, agora a chegada do Rossenior. E do lado do PSG também tem sido uma temporada longe da época mágica que foi o ano passado, onde dominou a Liga. Este ano está com muito mais dificuldades. E dito isso, rapaziada, neste PSG-Chelsea, a 2 mãos, sabendo que a segunda mão é no Stamford Bridge, pá, é uma eliminatória muito difícil, se vocês querem a minha opinião sincera. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Chelsea. Não sei porquê, mas eu estou com o pequeno feeling de que o Chelsea consegue sim eliminar este PSG. Acho que este PSG não vai muito mais longe. Foi um PSG que sofreu muito para passar pelo Mónaco, uma equipa que está a viver uma péssima temporada. Portanto, acho que diz muito sobre a sua fase.
Outro confronto nós temos aqui entre os turcos do Galatasaray e o Liverpool, né? Pá, aqui o Liverpool segue um bocado a lógica do Chelsea, mais uma vez uma equipa muito instável, que não vive uma grande temporada, principalmente comparada à época passada. Quer dizer, o Liverpool vem de uma época onde foi campeão inglês com sobras, fez uma fase de liga espetacular de Champions, apesar de ter caído logo nos oitavos. Eh, e caiu bastante de uma época para a outra, mesmo a nível de futebol, caiu bastante o Liverpool, enfrenta o Galatasaray, que vem moralizado, acaba de eliminar a Juventus, né? De maneira épica no prolongamento e tal. Apesar do favoritismo ser do Liverpool, olho no Galatasaray, ok? Mas por ser em Anfield e tal, eu acho que o Liverpool lá vai conseguir se safar e avançar aos quartos de final, rapaziada. Outro confronto que nós já estamos fartíssimos de ver, Real Madrid e Manchester City. Parece que todos os anos tem este confronto. Ninguém aguenta mais ver Real Madrid e Manchester City na Champions, né? Para vocês terem noção, nas últimas 7 temporadas, Real Madrid e City enfrentaram-se em 6 delas. Para vocês terem noção de como têm se enfrentado. Olha, só de cabeça eu lembro-me que enfrentaram-se na meia-final da Champions de 21-22, na meia-final da época 22-23, enfrentaram-se a época passada, se eu não me engano, no play-off. Esta temporada voltam a enfrentar-se nos oitavos de final. Mas claro, desta vez é um cenário diferente da época passada, né? De um lado temos um Real Madrid que está claramente muito instável, né? E do outro lado temos um Manchester City que, ao contrário da época passada, já está muito mais forte. É um City muito mais forte que o da época passada, apesar de ainda ser um City um pouco trêmulo. Às vezes dá umas escorregadelas, mas acho que nesta temporada o City está numa forma melhor do que o Real Madrid. Como o Real Madrid não vai ter a benesse de jogar a segunda mão no Bernabéu, eu vou apostar no City desta vez a avançar aos quartos de final. Pá, este aqui é capaz de ser dos confrontos mais desequilibrados destes oitavos, entre Atalanta e Bayern de Munique. Olho na Atalanta, porque a Atalanta já fez uma bela remontada contra o Dortmund no play-off. Epá, mas é o Bayern de Munique, é simplesmente uma das melhores equipas da temporada, uma das melhores equipas do mundo, com aquele trio monstruoso de Harry Kane, Musiala e Olise, portanto, Musiala não, Luís Dias, né? Luís Dias, Olise e Kane. Portanto, eu aposto no Bayern, com todo o respeito à Atalanta, mas acho que o Bayern avança sem muitas dificuldades, né? Passando ao confronto, temos um confronto entre Newcastle e Barcelona, né? Vão se reencontrar, encontraram-se na fase de Liga, onde o Barcelona foi vencer no St. James Park, lembram-se, com um gol do Rashford até. Voltam-se a encontrar desta vez nos oitavos de final, né? O Barcelona tem tudo para avançar, na minha opinião. Acho que o Newcastle vai dar muito trabalho, tem boa equipa, joga bom futebol. Mas pá, o Barcelona a decidir no Camp Nou, o Barcelona é uma equipa com muito mais experiência que Champions que o Newcastle, portanto acho que o Barcelona avança aos quartos, né? Outro confronto que vamos ter entre duas equipas que não empolgam ninguém, Atlético de Madrid e Tottenham, rapaziada. Mais uma vez, duas equipas que vêm de épocas muito instáveis, principalmente o Tottenham, apesar de ter ficado em quarto na Champions e ter feito uma boa fase de Liga, vem fazendo uma temporada horrível, eliminado todas as taças na Inglaterra, está a lutar para não descer na Premier, enfim, acabou de trocar de treinador, um Tottenham super instável, contra um Atlético Madrid que, pronto, também não são os reis da estabilidade, digamos assim, tanto são capazes de dar 4 ao Barcelona como levar 3 do Raio Vallecano na mesma semana, como aconteceu há 2 semanas atrás, se não me engano. Apesar de tudo, eu sinto que é um Atlético que cresce um pouco mais na Champions. Portanto, apesar da decisão ser na casa do Tottenham, eu vou apostar no Atlético de Madrid a avançar aos quartos de final. Né? Cá está pronto o Bodo Sporting, já falei com vocês sobre isso. E por fim temos aqui o confronto entre Bayer Leverkusen e Arsenal. Outro, na minha opinião, dos confrontos mais desequilibrados destes oitavos de final. Temos um Leverkusen muito mais fraco, né? Nada que se compare com aquele Leverkusen de Xabi Alonso, que foi campeão alemão, que na época passada ainda assim também fez uma boa época. Pá, não há comparação possível perante um Arsenal, que é simplesmente das melhores equipas do mundo, ao lado do Bayern de Munique, uma das melhores equipas da temporada, líder da Premier League, querendo ou não, pá, tem uma equipa estrondosa e, com todo o respeito ao Leverkusen, acho que o Arsenal até avança sem muitas dificuldades para os quartos de final, rapaziada.
Pá, mas basicamente é isto. Era isto que eu tinha para vos falar sobre o sorteio da Champions. Deixem aqui nos comentários já agora quem é que vocês acham que vai seguir em frente para os quartos de final. Qual é que são os vossos prognósticos? Vocês concordam comigo? Discordam de mim? E se vocês também puderem deixar aquele likezão que ajuda para caraças, aquela inscriçãozinha para chegar aos 10.000 até o final do ano. E não se esqueçam de passar aqui no canal amanhã, porque amanhã vou estar a trazer também do sorteio da Liga Europa. Portanto, fui!